Posso orar? Pode. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, Todo-Poderoso, que se assenta sobre os serafins e os querubins, a sua glória enche os céus e enche a terra. Senhor, nós estamos aqui para aprender a sua palavra. Pedimos ao Senhor que o seu Espírito Santo venha nos encher, no nosso entendimento, iluminar, Senhor, as nossas mentes, para entendermos a sua palavra. Senhor, encha do seu Espírito Santo o nosso professor, e nós todos, Senhor, que estamos aqui para aprender, sejamos cheios da sua graça e poder do Espírito Santo, e os outros que, Senhor, estarão por vir, para entrar, o Senhor, a aprender a sua palavra, sejam cheios do seu Espírito Santo, não somente hoje, mas sim para sempre. E eu orei em nome de Jesus. Quem crê em Jesus, diga amém. 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 Obrigado. Olha só, daqui a 2 semanas, eu vou começar a ensinar vocês a como ser um professor do DBF. Vocês já conhecem ou já ouviu falar no DBF, ok? Daqui a umas 2 semanas, vou começar a ensinar como ser um professor do DBF. Hoje nós vamos falar sobre doutrina versus salvação. Queria começar falando o seguinte. Você lembra uma vez que você estava procurando emprego, aí você chegou em uma empresa e eles pediram o seu documento e você perguntou o que eu vou fazer nessa empresa? E o dono da empresa falou, aí você pode fazer o que você quiser. Lembra disso? Não. Você não lembra disso. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Você nunca vai trabalhar para uma pessoa ou para uma empresa para eles dizer que você pode fazer aquilo que você quiser. Você foi contratado para fazer o que a empresa é que você faça, para você fazer o que o dono é que você faça. Ninguém vai contratar você para você fazer o que você quiser, né? Você trabalha para alguém para fazer o que a empresa é que você faça, não para você fazer o que você é fazer. Eu entendo e todos nós aqui trabalhamos para Deus, né? Eu entendo e todos nós aqui trabalhamos para Deus. Mas parece que para Deus é diferente. Eu posso trabalhar para Deus como eu quiser. É assim e eu me comporto na igreja. Em vez de fazer o meu patrão eu faço o que eu quero. Na empresa, eu faço o meu patrão eu trabalho na empresa, eu trabalho para a empresa. E eu faço o que a empresa eu faço. Mas na igreja, eu faço o que eu quero. Está errado isso. Jesus, eu trabalho para Deus. Eu entendo que todos nós aqui trabalhamos para Deus. E nós devemos trabalhar, nós devemos fazer o que Deus quer que eu faça. Eu não posso trabalhar, dizer que estou trabalhando para Deus, fazendo o que eu quero. Fazendo o que eu quero, eu estou trabalhando para mim mesmo e não para Deus. Então, hoje nós vamos conversar sobre doutrina versus salvação. Eu iria começar lendo aí com você. Se você quiser me ajudar nessa leitura, eu vou ler aqui, em João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, na linguagem de hoje, diz assim, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Só vamos ler. E aí, em 1 Timóteo 4, versículo 16, diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue neste dever, porque, fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ok? Eu pedi essa passagem aí. Ok. Eu iria pedir a vocês e deixe o microfone de vocês desativado, por causa que o barulho pode nos atrapalhar. Mas vamos iniciar. Eu iria pedir
ao eu e. Mas olha só, e vamos em frente. Eu iria pedir a alguém e podia ler isso aí, procure apresentar. Tá aí na tela aí. Vai, eu vou tirar e vou colocar de novo, ó. Isso aí, ó, apareceu aí. Alguém pode ler aí para mim? Jordito, você está com o microfone aberto, pode ler aí? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura, então, ok, nós estamos trabalhando para Deus. E eu não posso dizer que estou trabalhando para Deus fazendo o que eu quero. Isso não aconteceu nunca em nenhuma empresa. Eu trabalho naquela empresa e você faz lá, eu faço o que eu quero. Não, não existe. Não existe. Eu faço e a empresa eu faço. Eles me contratou para fazer o que eles eu faço. Não me contratou para me fazer o que eu quero fazer. Né? Então, todos nós trabalhamos para Deus. Então, isso é dizer, eu não posso trabalhar para Deus fazendo o que eu quero. Fazendo o que eu quero, eu estou trabalhando para mim mesmo e não para Deus. Olha só, lá em cima, e conhecerei a verdade vos libertará. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue neste dever, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quer dizer, se você tem doutrina, é dizer ensinamento. Se você tem cuidado com os ensinamentos, você vai salvar você e seus ouvintes. Se não tiver cuidado com a doutrina, você não vai se salvar e nem vai salvar os teus ouvintes. Tá vendo? E aí, essa passagem aí, e Jordito leu, procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro e não tendo se envergonhar. E maneje bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade. E a palavra da verdade é tudo que está escrito, né? E os apóstolos escreveram. Manejar bem é ensinar o que está escrito, nada mais e nada menos. Né? Puxa, 2 minutinhos, esse meu computador está me atrapalhando demais, eu vou ter que mudar ele. 2 minutinhos. 2 minutinhos aí. Dois minutinhos e eu vou trocar de notebook, porque isso aí não Ai, ai, ai. 2 minutinhos.
Onde sei? Bom. Mais um minutinho só. Dito, você consegue me ouvir bem? Fala Sim, aí. Não pode tirar aqui, senão vai dar. Ah, deixa eu baixar aí. Pronto. A reunião vai continuar desse computador aqui. Depois tem que ativar a câmera do celular. Bota ele aqui assim, ó. Ah, sim. Vou passar. Deixa eu ver se está funcionando. Tá funcionando. Ah, eu vou ver aqui. Cuidado pra não quebrar. Acho que já quebrou, não? Ativa a câmera. Oh, ei! Não estou ouvindo nada aqui, não. Porque ninguém falou ainda. Pode. Meu microfone está aberto? Tá. Tá não, tá? Tá aberto. Ah, não, peraí. Não, já tá aberto. Alô? Estão me ouvindo? Jardim, está me ouvindo? Estava a dizer? Oh, ei, está me ouvindo bem? Algumas cortinhas assim. Tá me ouvindo melhor? Agora? Melhor não, com algumas raspinhas. Tá, uns Por favor, não. 2 minutinhos. O meu Uhum. computador, tem um problema ali, eu mudei de computador para outro e... Pergunta aí se diminui. Ok, melhorou? Oi? Melhorou agora o som? Parece que sim. Melhorou, né? Ok. Pode Mas tem que aproximar o microfone. aproximar o microfone. Pode abrir mais o microfone. Ok. Melhorou? Sim. Ok. Então, como eu havia... Deixa eu ver... Ok. Deixa eu... Olha, tá vendo? Tá, já tá no outro computador, tá gravando. Ok. Então, como eu estava falando, ninguém trabalha em uma empresa para fazer o que é, né? Ou nós trabalhamos em uma empresa, nós fazemos o que a empresa é. Você chegou numa empresa e começou a trabalhar e ele falou, pode fazer o que você quiser. Isso não existe, né? Você vai trabalhar e vai fazer o que a empresa é e você faça, né? Então, nós falamos e trabalhamos para Deus. Mas como é que nós trabalhamos para Deus fazendo e nós seremos? Não pode, né? Nós precisamos fazer o que Deus é e eu faço. Não eu quero fazer. Né? Então a Bíblia fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Oi? Estás com 2 microfones ligados? Ok. Pronto, melhorou. Porque o som do notebook estava ativado. Nessa câmera ainda dá para ler. Ah, não? Já tá ligado. Procura nessa câmera aí, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado, o bobeiro e não tem... Procura apresentar-te a Deus aprovado, o bobeiro e não tendo e se envergonhar. E maneje bem a palavra da verdade. Manejar a palavra da verdade é ensinar o que está escrito, nada mais, nada menos. Alguém leu e apareceu, olha, toda ele, em ler. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Se alguém vem ter... Olha só, toda ele ultrapassa a doutrina.
nós estamos aí na introdução, ok? Vamos começar o estudo já já. Toda ele ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Agora a pergunta é, se não tem Deus, tem em, né? E permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebei em casa, nem lhe dê boa-vinda. Essa doutrina é dizer o E. E doutrina é essa. O I é doutrina. O I é dizer doutrina, né? Se não tiver essa doutrina, não tem Deus. Em ultrapassar essa doutrina, não tem Deus. Em se manter nessa doutrina, tem um pai e tem um filho. Está falando de E, quando está falando de doutrina. Olha só. Jodito, pode ler para mim? A primeira aí de cima? Ou uma outra pessoa pode ler, se quiser. Pode falar. Pode ler Em vão, em cima. Pois haverá tempo... Hoje haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, segundo Timóteo 3, 4 a 5. Olha só. Pois haverá tempo e não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina é dizer o E. Então, pelo contrário, cercação de mestre, cercação de falsos mestres, falso professor, falso pregador, seguindo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade. Ou é a verdade? Onde está a verdade? Tá? E em vão me adora, ensinando doutrina e são preceito de homem. Ou é o ensino e não é preceito de homem? Maravilhava-se da doutrina, por eu os ensinava como quem tem autoridade, e não como escriba. Marcos 1, versículo 22, ele está falando aí. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Como é que eu sei que eu estou perseverando na doutrina dos apóstolos? O que é doutrina? Qual é a doutrina dos apóstolos? Como é que eu faço para perseverar na doutrina dos apóstolos? Como é que eu faço para saber que aquela pessoa, ou se eu mesmo não estou perseverando na doutrina dos apóstolos? Alguém pode ler para mim isso aí? Apareceu aí? Mas graças a Deus... As graças... Pode ler. Pode ler. Graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Olha só, está falando de... E aí? Mas graças a Deus, por outrora, antes, escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de oração a forma de doutrina e foste entregue. E forma de doutrina essa? Foi entregue por quem? Foi entregue a quem? Onde é que nós podemos encontrar essa forma de doutrina e foi entregue? Do que está falando essa passagem? Está vendo? Alguém pode ler? Rogo os irmãos que não deem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em descordos com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Olha só, rogo-vos, irmão, e notei bem, presta bem atenção a eles e provoca divisões e escândalos em desacordo com a doutrina e aprendeste. E aprendeu de quem? Do professor Luizinho? Do pastor fulano? E aprendeu de quem? Rogo, pois, irmão, e notei bem a ele e provoca divisão em desacordo com a doutrina e aprendeste. Afastai-vos dele. Afastai dele em essa doutrina e aprendeu de em. Então, vale a pena saber sobre isto?
Alguém pode ler essa passagem? Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, roguei permanecesse ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outras doutrinas. Outra doutrina. Como é que eu faço? Eu estou mantendo aquela doutrina ou mudei para outra doutrina? Onde eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecer ainda em Éfeso para demonstrar a certas pessoas a fim de não ensinar outra doutrina. Outra doutrina é dizer o e. Né? É dizer o e, outra doutrina. Né? Então, aí nós estamos lendo passagem, essa passagem aí foi em 1 Timóteo 4:3. Né? Oh, ei, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continue neste dever, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Timóteo, 1 Timóteo 4:16. Está vendo? Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões de contenda e palavra de nasce inveja, provocações, difamações, suspeita maligna. 1 Timóteo 6, versículo 3 a 4, está falando de e aí. O e é isso, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Como é que eu faço para ter cuidado da doutrina? E doutrina é esta? Tu, porém, fala e convém ação doutrina. Fala o que tiver de acordo com a ação doutrina. Essa ação doutrina é a que o professor Luizinho ensina? É a igreja fulana ensina? É a que o pastor fulano ensina? Não, né? Tu, porém, fala e convém ação doutrina. Ação doutrina ensinada pelos apóstolos. Tito 2, versículo 1. Agora nós vamos começar o nosso estudo. Ok? Lá, faz favor. Agora vamos começar o nosso estudo. Se alguém tem um comentário, uma pergunta, deixa, pode fazer, olha a hora. Vamos, já viu, nós vamos falar, né? Alguém tem uma pergunta, um comentário, antes da gente começar o nosso estudo, nós só tivemos uma introdução. Professor. Oi. Eu não sei, nessa aula que acabamos de ter na doutrina, não era para ter doutrina e salvação, ou só era só para ter doutrina, depois vamos ter salvação mais tarde? Não, o nome eu estou dando nesse estudo é doutrina versus salvação. Dizer o E. Dizer o E. Você não será... O que tem a ver doutrina e salvação? De acordo, nós vamos ver, de acordo, somente com essa introdução que nós já fizemos, somente de acordo com essa leitura que nós já fizemos, a doutrina não está separada da salvação. Isso é dizer o quê? Somente de acordo com essa leitura que nós fizemos, isso é dizer, e se nós não manter a ação doutrina, nós não teremos a salvação. Está vendo? Para que eu seja salvo, eu preciso manter a doutrina. Então, eu quero ser salvo, mas eu não me preocupo com a ação doutrina. Eu ensino na igreja, eu quero ensinar do jeito que eu quero ensinar e ignorando totalmente o que os apóstolos ensinaram. Eu acho que estou salvo e estou tendo vantagem. No último dia, Jesus vai falar de mim, apartai-vos de mim. Porque a doutrina tem tudo a ver com a minha salvação. Eu posso ser salvo ignorando tudo que a Bíblia fala e ensinar o que eu quero ensinar? Deixar a igreja onde eu faço parte ser do jeito que eu quero e não do jeito de Cristo? Eu posso ser salvo desse jeito? Não. A doutrina e a salvação têm tudo a ver. Então, é isso que eu quero que nós possamos entender.
Alguém lê para mim, está escrito aí? Eu Professor. não sei. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. É possível começarmos só priorizarmos para evangelizar, mas não pormos a doutrina em frente, para depois a doutrina falarmos depois que nós termos algumas pessoas que já aceitaram ficar conosco, mas depois começarmos a ensinar a doutrina. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Se eu não, eu vou falar do jeito, eu vou responder, eu entendi. Se eu não entendi bem, você me fala. Quando a gente vai evangelizar, a gente não evangeliza a pessoa falando de doutrina, fala de Cristo. Ele fala de Cristo. Vai falar de Cristo. Olha, na igreja, a igreja é manter a doutrina, e a doutrina é o ensinamento, manter os ensinamentos de Cristo. Né? A igreja, para ser igreja de Cristo, ela precisa manter os ensinamentos de Cristo. Isso é doutrina. Doutrina é ensinamento. Se alguém é ser um cristão, é ser de Cristo, é ser um discípulo de Cristo, e não mantém a sua doutrina, ela não vai ser um discípulo de Cristo desse jeito. Como eu posso ser um discípulo de Cristo e ignoro tudo que Cristo falou, e ignoro tudo que Cristo ensinou? Então, eu não posso ser discípulo de Cristo. Está vendo? Eu não sei se foi isso que você perguntou. Foi isso. É que, na verdade, eu queria perceber aqui, dizemos, como estamos nesse mundo mundo quebrado, posso dizer assim, estamos nesse Sim. mundo quebrado. Sim. Então, para nós calharmos a pessoa, primeiro vamos falar, ele estar conosco, depois é que vamos ensinar a quando está conosco. Certo. Não, mas... Ok. Vamos em frente, então. Pode falar. As perguntas do irmão estão bem claras, mas eu vejo assim, depois do irmão Luizinho começar a ensinar... Pode falar. Depois do irmão Luizinho começar a explicar, eu estou a entender. Alguém está a falar também? Sim, pode falar. Pode falar, estou ouvindo. Eu estou falando com meu filho aí, mas pode falar. Eu dizia assim, a pergunta do irmão está bem claro, só que é uma pergunta assim, de coisas que ainda vão se abordar. Depois do irmão Luizinho explicar o que é doutrina, aí a pergunta dele, ele antes do irmão Luizinho de explicar, ele já vai entender. Porque doutrina e evangelismo é outra coisa. É uma coisa que não está mesmo assim ligado. Doutrina é outra coisa, evangelismo é outra coisa. Então, depois do irmão Luizinho explicar o que é doutrina, logo o irmão há de entender que a pergunta dele se enquadra nesse sentido. Até há de ter resposta sozinho. Sim, obrigado. Doutrina é uma coisa e evangelismo é outra coisa. Ok, obrigado. Nós estamos falando da doutrina da igreja, né? Ok. Alguém lê para mim o que está escrito aí? Ok, eu vou ler. Eu vou ler. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler aqui, eu vou explicar. Obrigado. Olha só. A palavra doutrina, no original, no grego, quer dizer didache. E significa ensino ou instruções dos apóstolos. Quando é por isso que está escrito, não ultrapassei a doutrina. Quando fala a Bíblia, não ultrapassei a doutrina, mantenha a doutrina, perseverava na doutrina dos apóstolos, está dizendo que devemos ensinar ou manter as instruções dos apóstolos. A palavra doutrina, no original, no grego, é dizer didache, significa ensino ou instruções dos apóstolos. Então, quando você não ensina, não mantém nas instruções dos apóstolos, então você está ensinando outra doutrina. Para que foi e Deus inspirou os apóstolos a escrever, se cada um de nós podemos ensinar o que queremos. E foi e Deus
preservou a Bíblia até hoje. Porque, para a nossa salvação, é muito importante nos mantermos nas instruções dos apóstolos. Isso é doutrina. Entendemos que a sã doutrina é a revelação do eterno Deus por meio das Sagradas Escrituras, que representa o alicerce, o sustentáculo da verdade, da fé cristã. Então, quando você tira a doutrina, tira o ensinamento, isso é dizer que você tirou a coluna e sustenta. A verdade é a coluna da fé. É por isso que devemos manter a doutrina dos apóstolos. Porque se eu não tenho a doutrina, você não está alicerçado na coluna. Ou seja, tá vendo? Didae ou didae. Ensino quer dizer ensino. Didae ou didae. Significa ensino. Doutrina quer dizer instruções. No erro clássico, instruções dos 12. No erro didache, doutrina dos apóstolos. Está vendo? Então, instruções dos apóstolos. E foi e Deus instruiu os apóstolos, e inspirou os apóstolos a escrever. Porque Deus e nós seguimos as instruções dos apóstolos. Seguindo as instruções dos apóstolos, nós vamos estar seguindo as instruções de Deus, de Jesus. A única palavra que nos dá salvação é a palavra de Jesus. Por isso que não devemos mudar a doutrina dos apóstolos. Todos vocês que estão aqui são líderes de igreja. Nós somos responsáveis em levar a igreja para a salvação, com os pés de Jesus. Há só uma maneira de fazer isso: manter as instruções dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Ainda que pareça que a minha ideia é melhor, mas eu entendo que Deus é soberano e sabe o que é melhor. A sã doutrina significa literalmente doutrina saudável. Assim, aprender, ensinar e pregar a doutrina, promover o bem-estar e a integridade dos cristãos. Olha só, a sã doutrina significa literalmente doutrina saudável. Desse jeito, aprender, ensinar, pregar a doutrina, promover o bem-estar e a integridade dos cristãos. Se mudar, já perde tudo isso. A mesma palavra usada em 3 Timóteo. Lê para mim, 3 Timóteo, 3 João 2. Lê para mim. Quem pode ler esse microfone e ler para mim? Posso ler? É 3 João 2. Terceiro João. Dois. Tudo. 1 João. É 3 João, né? 3 João, versículo 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Obrigado. Olha só. Falando sobre doutrina física aí.
A sã doutrina significa literalmente doutrina saudável. Assim, aprender, ensinar, pregar, a doutrina promover o bem-estar e a integridade dos cristãos. A mesma palavra paixão, doutrina, é a palavra aí em 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Doutrina saudável. Eu não estou fisicamente saudável quando eu estou com dor de cabeça, eu estou com a perna quebrada, ou uma dor de barriga, então eu não estou saudável. É assim, eu não estou saudável. A doutrina não está uma doutrina saudável quando eu não ensino e está escrito. Quando eu ensino, eu quero. Quando eu manipulo a verdade, aí a doutrina está sendo uma doutrina doente. Está vendo? É por isso que as instruções mantenha o padrão dos santos ensinamentos. Está vendo? Aí depois você pode ler em 1 Timóteo 4, versículo 13, versículo 16, 1 Timóteo 5, versículo 17, 2 Timóteo 1, 13, 2 Timóteo 4, 3, Tito 1, 9 e Tito 1, 13, Tito 2, 6, não, Tito 2, capítulo 1, Tito, capítulo 2, versículo 1 e versículo 7. Aí você vai ver. Eu vou pedir a alguém para ler 1 Timóteo 4, 13. Você pode ler todas essas passagens aí. Vamos ler só uma delas. 1 Timóteo 4, 13. Quem lê? 1 Timóteo 4, 13. Assim diz a palavra. 13. Até a minha chegada, dediquem-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Aí, se você ler, pode ler aí de novo. Aí, Jodito, o mesmo capítulo, versículo 16. 16. Isso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Se você ensina o que você quer ensinar, então esse ensinamento seu, se eu ensino, eu quero ensinar, esse ensinamento meu é o ensinamento doente. Não tem poder para curar a alma de alguém. É por isso que eu preciso manter a sã doutrina. Diante desses versículos citados aí, quem usaria sugerir que a doutrina não é prática? Observe que algumas dessas passagens são dirigidas a Timóteo, mas também se aplica de maneira especial a pastor, a líder, a professor, inclusive a mim e a você. Está vendo? Pode ler Tito 2, versículo 1 e versículo 7. Tito 2, versículo 1 e 7. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. 7. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Seja um exemplo no ensina e outras pessoas siga também o ensinamento verdadeiro. Então, eu não posso dizer que trabalho para Deus e ensino, eu quero ensinar. A minha igreja faz o que eu quero. Eu boto a doutrina, eu quero na igreja. A Bíblia era, perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava nos ensinamentos dos apóstolos. Ok? Então, isto
vai a salvação. Alguém vai ser salvo se desviando dos ensinamentos e se substituindo os ensinamentos por outros ensinamentos? Não tem como ser salvo. É por isso que eu dou o nome desse estudo, salvação versus doutrina. Doutrina versus salvação. A minha salvação depende de mim, a nossa salvação depende de nós nos manter nas instruções. Ok, você sai da cidade da Beira e vai para Maputo. Você tem um mapa. Você vai chegar em Maputo se você não seguir o mapa? Não tem como, né? Você chegar no seu destino se você se desviar do mapa. As instruções bíblicas, as instruções dos apóstolos, que a própria Bíblia chama de doutrina dos apóstolos, é o mapa e vai nos levar a Deus. Não tem como eu ser salvo me desviando do mapa. O mapa é a palavra de Deus. Por isso eu preciso me manter nessas instruções. Vejamos o que a Bíblia nos ensina sobre a doutrina. Daqui a pouco eu vou abrir para a gente comentar e fazer pergunta, ok? Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre a sã doutrina. Tipo de doutrina existente. Quais são as doutrinas que existem hoje? Presta atenção nisso. Quais são as doutrinas que existem hoje? Veremos. Alguém pode ler para mim essa primeira aí? Olha só. Doutrina de homem. Alguém lê para mim? Alguém pode abrir em Marcos e outros em Mateus. Um abre em Marcos, outro abre em Mateus. Quando alguém for ler Marcos terminar, e for ler Mateus, continua. Duas pessoas. Qual só a doutrina existe hoje? Existe doutrina de homem. Pode ler. Marcos 7, 6, 9. 6. Assim diz. Ele respondeu bem, profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Obrigado. Agora em vai ler Mateus 15, versículo 6 a 9. Mateus Mateus 15, 15. versículos. Mateus Mateus 15, 15. versículos 6 a 9. Diz assim a Ok, palavra do Senhor. pode ler. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando assim... Pode continuar. Continua. E chamando a si a multidão. Disse-lhes: ouve e entendei. Posso continuar? Obrigado. Não, obrigado. Olha só. Isso que nós vemos em Marcos e em Mateus é doutrina de homem. Em vão me adora, ensinando doutrina e são preceitos de homem, e são ideia de homem, que saiu da mente humana. Doutrina de homem é isso aí. Olha, veja aí. Alguém lê, uma outra pessoa pode ler aí. Apocalipse 2, versículo 6 e depois versículo 15. Doutrina de hereges. Alguém lê para mim. Apocalipse 2,
Apocalipse 2, Versículo 6, assim diz. versículo de número 15. Diz assim, Ó, 6, tá diz lendo? assim, tens, porém, isto que aborrece, Apocalipse 2, versículo 6. Tens, porém, isto que aborreces, as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Seguir em frente. Olha, lê o versículo 15. Pule para o versículo 15. Apocalipse 2, 6. Olha, 2:15. 15 diz assim, assim tens também os que seguem as doutrinas dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Obrigado. Então, nós vimos doutrina de homens, doutrina de hereges. Qual são a doutrina? Agora, tem também doutrina de demônio. Aí lê 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Doutrina de 1 Timóteo, demônio. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Isso. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Obrigado. Então, doutrina de homem, doutrina de herege e doutrina de demônio. Essas doutrinas, lembra, eu já falei, doutrina é dizer ensinamento. Ensinamento ou doutrina de homem, ensinamento ou doutrina de herege, ensinamento ou doutrina de demônio. Essa doutrina leva o pregador e também o ouvinte direto para o inferno. Agora, doutrina de Deus, João 7,16. E depois, Tito. Alguém pode abrir em João e alguém abrir em Tito. João 7, versículo 16. Quem lê? João 7, versículo 16. Assim diz a palavra. Jesus diz: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus, que me enviou. Esta é a palavra. Olha, Tito, uma outra pessoa pode abrir para mim e ler em Tito 2, versículo 10. Tito 2,10. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Obrigado. Olha só. Doutrina versus salvação. Olha só. Como é que eu vou saber e eu não estou ensinando, e a minha igreja não está ensinando doutrina de homem, doutrina de herege e doutrina de demônio? Como é que eu faço para saber que aquela doutrina é doutrina exclusivamente de Deus? E não tem a mente humana no meio, não tem a mente de demônio no meio, e não tem a mente de herege no meio. Como é que eu vou saber que essa doutrina ou esse ensinamento é 100% doutrina de Deus? Como é que eu vou saber? Eu tenho que saber. A única maneira é fazer o que a Bíblia diz: nada acrescente e nada tire. Como era o louvor na igreja bíblica? Os apóstolos, quando eles louvavam a Deus, como era o louvor lá? Como era a liderança? Qual era o papel dos homens, das mulheres? Está vendo? O que é doutrina? Como é que eu vou saber
E essa doutrina é doutrina exclusivamente de Deus, original. Como é que eu vou saber? Existe doutrina de demônio, doutrina de herege e doutrina de homem, e existe doutrina de Deus. Qual é que nós queremos? Nós devemos, eu estou mostrando aí para vocês 4 doutrinas. Escolha uma e joga as outras fora. Se você ficar uma doutrina de homem, joga a doutrina de herege fora, joga a doutrina de demônio fora, joga a doutrina de Cristo fora, de Deus fora. Se você ficar com a doutrina de herege, joga a doutrina de homem fora, joga a doutrina de demônio fora, joga a doutrina de Deus fora. Se você ficar com a doutrina de demônio, joga a doutrina de homem fora, joga a doutrina de herege fora, joga a doutrina de Deus fora. Mas se você ficar com a doutrina de Deus, joga a doutrina de demônio fora, joga a doutrina de herege fora, joga a doutrina de homem fora. Joga os seus pensamentos, suas ideias no lixo e fique somente com a doutrina de Deus. Você pode escolher. Eu vou escolher ficar com a doutrina de Deus. Eu também. Amém. Pode ligar seu microfone e falar. Eu vou ficar com a doutrina. Eu vou ficar com a doutrina de Deus. Eu, Valdemiro Amém. Braz. Amém. E mais? Eu estarei com a doutrina Salomão, de Deus. a linha D. Amém. E mais? Eu vou ficar com a doutrina de Deus. Amém. E Eu, mais? Edson, também vou ficar com a doutrina de Deus. Amém. Amém. E mais? Eu também vou Eu ficar com também a doutrina. ficarei com a doutrina de Deus. Amém. Eu, Marcelino, vou ficar com a doutrina de Deus. Amém. Amém. Eu, Luizinho, vou ficar com a doutrina de Deus. Isso é dizer... Oi. Eu vou ficar com a doutrina de Deus, mas quero o último capítulo depois de João. Como que é? Pode falar? Eu disse que eu gostei de ficar na doutrina de Deus, porque é onde vai apanhar a salvação, mas quero o segundo capítulo, depois de João. João... Tito 2, 10. Tito, capítulo 2, versículo 10. Pode ler. Muito obrigado. Muito obrigado. Tito, muito obrigado. Tito 2:10, pode ler. Já lemos? Tá bom. Sim, já lemos. Pode ler de novo. Tito 2:10. Posso fazer a leitura, por favor, se me permitir? Pode ler. Nem desfrutando, antes mostrando perfeitas realidade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus, nosso Amém. Salvador. Amém. Visto que nós, em unânime, escolhemos ficar com a doutrina de Deus, então devemos jogar fora tudo aquilo que a Bíblia não fala. Como era o louvor na igreja bíblica, joga o resto fora. Como era a liderança na igreja, joga o resto fora. Na Bíblia tem uma igreja, e essa igreja se mantinha em uma doutrina, em um ensinamento. Vamos ficar com ela e vamos jogar tudo que não está no Novo Testamento fora. E nós tomamos essa decisão agora. Vamos continuar. Considerações essenciais acerca da doutrina. Considerações importantes sobre a sã doutrina. Vamos ver. Olha só. Precisamos cuidar da sã doutrina. Aí lê.
1 Timóteo 4,16. Depois aí leia, abre essas passagens aí, cada um lê de uma passagem, para quando eu pedir, você já está aberto. Então, 1 Timóteo 4,16. Assim diz, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Essa é a palavra. Olha só, cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Não é para ensinar qualquer coisa. Tem que ter cuidado com o que vai ensinar. Se você pegar uma faca muito amolada, você tem que ter o maior cuidado, senão você vai se cortar. Vai se cortar. Tá vendo? Então, tenha cuidado com você mesmo e cuidado com o que você ensina. Continue nesse dever. Qual o dever? O dever de ensinar a verdade. Fazendo assim, vai salvar você e os seus ouvintes. Você está vendo? Salvação versus doutrina. A salvação está inteiramente ligada às instruções e é doutrina. Se você foge das instruções dadas pelos apóstolos, como você vai ser salvo? Tá vendo? Tenha cuidado de ti mesmo e dos ensinamentos. Continue nesse dever, porque fazendo assim, salvará tanto a você mesmo como os seus ouvintes. Isso é dizer, se você não tiver cuidado, vai para o inferno você e quem está te ouvindo. Ok? Devemos afastar dos que vivem em desacordo com a santa doutrina. Romano, em lei. Romanos 16, capítulo 17. Romanos versículo 16, 17. 17. Isso. 16, 17. Diz assim: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Olha só, preste bem atenção nos e promove desando em desacordo com a doutrina, em desacordo com os ensinamentos, em desacordo com as instruções. Note bem, se afaste dele, porque esse não está servindo ao Senhor. Devemos nos afastar dos que vivem em desacordo com o santo ensinamento. Afaste-se dele. Às vezes, é eu que estou provocando esse desacordo. Devemos nos afastar dos opositores à sã doutrina. Timóteo 1, 5, 9 a 11. Quem lê? 1 Timóteo. Assim diz, versículo 9 a 11. 9. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para as marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus, nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para outros assassinos. 10. E para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos e os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. 11. Esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Esta é a palavra. Olha só, se afaste de qualquer um e não se mantém no verdadeiro ensinamento. Então, eu posso ser inteligente como for, mas a minha inteligência não me dá o direito de mudar o que está escrito. Olha só, e a Bíblia diz, se
Alô? A energia aí deu uma... Deixa eu ver se tá... Alô? Tá me ouvindo? Sim? Ok. A minha energia deu uma faltada aqui, mas foi rápido. Olha só, tá vendo isso? Olha só, devemos nos afastar dos opositores. Já vimos isso. 1 Timóteo 6, o motivo da existência de falta doutrina, o motivo da existência de falsa doutrina. Olha aí, 1 Timóteo 6, versículo 3 a 5. Quem lê? 1 Timóteo 6, 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina Assim, e se não conforma com estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Olha só, tudo esse passagem que nós lemos já era para nós ter medo de ensinar coisa que não está escrito. É motivo para a gente ter o maior cuidado para não ensinar coisas que não têm a ver com a Bíblia. Olha só o que nós lemos aí. Você está vendo? Tudo isso aí, nós estamos vendo os ensinamentos, as instruções que Deus inspirou os apóstolos para nos levar à salvação. E não vai levar à salvação se não manter o que está escrito. Olha só, é infatuado, nada entende, mas tem mania de contenda. Está vendo? Então, não podemos deixar de ensinar o que está escrito. Está vendo? É para nós ensinar somente o que está escrito, nada mais e nada menos. Ok, vamos em frente, então. Eu vou abrir para pergunta e comentário daqui a pouco. Olha só. Não devemos recebê-lo nem cumprimentá-lo. Alguém pode ler 1 João, 2 João, versículo 10. E alguém pode abrir 2 Timóteo 4:3. E alguém pode abrir em Efésios 4:14. Vamos ler 2 João. 2 João, capítulo 1, versículo 10. Quem lê? Segundo João, Alguém? Pode ler. assim diz a palavra Se alguém, Vai, se continue. alguém vem ter convosco, diz assim a palavra do Senhor. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Olha só, se alguém vem ter você e não traz essa doutrina, como eu já falei, doutrina é dizer ensinamento. Se alguém vem ter com você e não traz esse ensinamento, nem receba em casa. Quem está falando essa passagem? Está vendo? Não devemos receber em casa. Quem abriu aí em 2 Timóteo 4:3? 2 Timóteo diz assim, 4:3. segundo Assim de diz a Timóteo palavra. 4:3, diz assim a palavra: proibindo o casamento e ordenando a substância dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem
a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Acho que não dá a ler 4:3 do 2 Timóteo. Sim, 2 Timóteo 4:3. Diz assim, porque virá tempo em que os que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutrinas, doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Correto? Você leu qual aí? Eu li 2 de Timóteo 4:3. Fala, Jodito. Agora sim, já leu 2 Timóteo 4:3. Haverá tempo e não suportarão a sã doutrina. Já falamos, doutrina é dizer ensinamento. Não vai suportar a sã doutrina, não vai suportar os ensinamentos, não vai suportar as instruções dadas na Bíblia. E vai ensinar coisas que não está escrito na Bíblia. E está acontecendo? Cuidado com os ventos de doutrina. Capítulo 4, Efésios, versículo 14. Quem lê? Jodito, você pode ler? Efésios 4, 14. Sim, posso ler. Efésios 4:14, assim diz a palavra de Deus. 4:14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Olha só, jogado para lá e para cá por todo vento de doutrina, todo vento de instruções, todo vento de ensinamento. Está vendo? Cuidado. E é isso que nós vemos. Cada uma igreja tem um vento de doutrina, tem uma instruções diferentes. E qual é as instruções que nós deveríamos nos apegar? As instruções dos apóstolos. É esta que devemos nos apegar. Está vendo? Ok. Vamos abrir um pouquinho. Eu vou abrir 5 minutos para comentário e depois vamos continuar. Tem uma pergunta ou comentário? 5 minutos. Para mim está claro até agora, está claro. Amém. E mais? Eu tenho um comentário, uma pergunta? Amém, amém. Traz, a partir de Angola. Amém, amém. Eu tenho um comentário. Estou aqui a comentar com Adilson Daniel, meu colega. Estamos a assistir junto à aula, dizendo que quando nós olhamos para a 1ª e 2 Timóteo e a carta de Tito, hoje lamentamos e choramos profundamente pelas igrejas fracas e pelos pastores descomprometidos com as escrituras que nós temos. E eu falo isso no sentido de encorajar a nós, os que estamos aqui nessa aula, a procedermos diferente, a sermos diferentes. O mundo está cheio de igrejas, de muitos templos, muitas denominações, mas há pouco ensino verdadeiramente bíblico. E nós precisamos, nós os que estamos nessa aula, nós os que estamos nos engajando no ensino, no aprendizado da verdadeira doutrina, precisamos procurar fazer diferente. Amém. Precisamos procurar doutrinar os crentes, as igrejas, a pautarem pela Bíblia. Só assim realmente a salvação. Essa é uma reflexão, um encorajamento que eu deixo para que possamos contribuir de maneira diferente e procurarmos sempre fazer o que é diferente. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém, amém. Este é o nosso propósito.
Esse é o nosso propósito. É o propósito de Deus, né? Ei, e mais? Amém. E mais? Amém. Pai Senhor, amém. Pai. A minha contribuição vou basear naquilo que Jesus ele tem dito para que nós podemos seguir a igreja. Quando estamos O seu som está falhando bastante. O seu som está falando bastante. Talvez se você ama, aí melhora o som. A internet está fraca. Pode falar, olha para ver. Alô? 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 Ei, e outro ele volta para falar, em outro tem outro comentário? Edson está tentando falar, mas acho que a internet dele está um pouco fraca. Jordão, você está falando? Jordito, não Jordão. Pode falar, Muito obrigado pela ligação dos nomes, mas graças a Deus eu estou mesmo sendo instruído de como Deus quer nos usar para mesmo a palavra de Deus ser uma palavra da sã doutrina, não do homem. Obrigado, professor. Amém. Amém. E mais? Canal. Pode falar. Não tenho muita coisa a falar, só dizer que a palavra está bem clara, né? De acordo com o que estamos a ver aqui, a lamentação que o nosso irmão Adelson fez com os pastores hoje em dia, a profecia já está a se cumprir mesmo de que haverá doutrinas, e o que acontece é que nós devemos manter a sã doutrina, não nos apegarmos com os ensinos de homem, de demônios, de, não sei, né? De hereges. Para se apegar com a doutrina de Deus, na realidade, é deixar a Bíblia falar e retirar todos os comentários do homem. O que está acontecendo, as igrejas que hoje em dia, o que eles gostam, copiam outras igrejas e andam a implementar dentro da sua igreja coisas que não estão na Bíblia, só porque é permitido naquela igreja, logo nessa igreja também podemos permitir. E a Bíblia não concorda isso. A Bíblia é deixar ela falar, e o que está na Bíblia é isso que nós devemos manter na igreja do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Jordito. Ei, olha só, como eu iniciei falando. Amém. Se você vai trabalhar em uma empresa, você não chega para trabalhar e você pergunta, eu vou fazer. Aí o dono da empresa fala, faz o que você quiser. Não, ele te contratou não para você fazer o que você quiser, mas para você fazer o que ele é e você faça. Está vendo? Então, nós falamos e trabalhamos para Deus. Mas como nós trabalhamos para Deus, fazendo o que nós queremos? Nós não deveríamos fazer o que Deus quer? É isso que nós estamos falando. Uma outra coisa que nós estamos vendo é que a doutrina e a salvação está ligada. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nesse dever, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo como o outro ouvinte. Então, esse versículo, lê a doutrina, a minha salvação. Se eu não tiver cuidado com a doutrina, ensino o que eu quero,
eu logo não serei salvo. Ok, vamos falar um pouquinho aí sobre a importância da sã doutrina. Qual a importância da sã doutrina? Alguém pode abrir em Mateus 7, versículo 28. Jesus tinha uma doutrina. Olha só, Jesus tinha uma doutrina. E Jesus, que nos salvou, ele deseja, a ordem dele é que a gente mantenhamos a doutrina dele. Qual é a doutrina? Jesus tinha uma doutrina. Qual é a doutrina de Jesus? Ele lê para mim, Mateus 7, versículo 28. Ele lê para mim. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Ok. Agora, Mateus 22, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Já tem outra. 33. Diz assim a palavra do Senhor. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Ok. Lucas 4, versículo 32. Lucas capítulo 4, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Olha só, Jesus tinha uma doutrina. Olha só, nós falamos que Jesus é o nosso Senhor. Nós falamos que nós somos discípulos de Jesus. Ok. Como eu posso ser discípulo de Jesus se Jesus tinha uma doutrina e eu tenho outra doutrina diferente? Afinal de contas, discípulo é dizer o quê? Não é imitador. Jesus não é o nosso mestre. Nós não imitamos o nosso mestre. Nós não desejamos ser igual ao nosso mestre, ou nós desejamos ser igual ao nosso mestre só de boca? Hoje Jesus é o nosso Senhor só de boca. Jesus tinha uma doutrina e eu. Como Jesus tem uma doutrina e cada uma igreja tem uma outra doutrina diferente e todas falam que Jesus é o Senhor. Como Jesus é o Senhor dessas pessoas? Se Jesus tem uma doutrina e essas pessoas têm outra doutrina. Como pode ser isto? Está vendo? Jesus tinha uma doutrina. A sua doutrina, a doutrina da sua igreja, é a mesma doutrina de Jesus ou é outra doutrina? Vale a pena pensar nisso, né? Os cristãos primitivos tinham uma doutrina, a qual eles perseveravam. Atos 2, 42. Quem lê para a gente? Atos 2, 42. Quem lê? Alguém está me ouvindo? E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão junto e fazendo orações. Olha só. O ensinamento dos apóstolos. Doutrina é dizer ensinamento. Os cristãos viviam junto e perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos. Os ensinamentos do seu apóstolo, por sua vez, eram os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus
é a doutrina de Jesus. Está vendo? Os estão no Deus, Jesus tinha uma doutrina, os apóstolos perseveravam na doutrina de Jesus e os cristãos no primeiro século perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a mesma de Jesus. E nós hoje, que doutrina nós devemos ter? Como eu posso dizer e estou na doutrina de Jesus e estou na doutrina dos apóstolos, fazendo o que eu quero na igreja? Paulo recomendou a Tito e recomendou a Timóteo o cuidado com a doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Está vendo aí? Você pode ler essas passagens aí, e nós não vamos ler. Mas Paulo recomendou, e essa recomendação de Paulo para Tito e para Timóteo é para nós hoje também. Paulo está recomendando a Timóteo, mas essa recomendação serve para todos nós que somos líderes da igreja. Tem cuidado com a doutrina. Ele lê 1 Timóteo 1, versículo 3 a 10. Ele lê. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 10. Peço que você continue na cidade de Efeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nome de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. E alguns abandonaram essas coisas e se perderem em discussões inúteis. E eles querem ser mestres de lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usado como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais, os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam os seus pais e para outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falsos testemunhos, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Palavra do Senhor. Contra os verdadeiros ensinamentos. Qual é os verdadeiros ensinamentos? Eu posso ainda me manter nos verdadeiros ensinamentos, ensinando o que eu quero, ensinando coisas que os apóstolos não ensinaram? Olha só, depois você pode ler esse versículo aí, né? Paulo recomendou a Tito e a Timóteo a cuidar com a doutrina, né? A ter cuidado com a doutrina. Todas essas passagens aí você pode ler depois. João terminou a doutrina. Alguém lê. 2 João, capítulo 1, versículo 9. E depois pedir a alguém, versículo 9 e versículo 10. 2 João, capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Quem lê? Assim diz a palavra do Senhor. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem pai e também um filho. 10. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa nenhum saúde. Palavra do Senhor. Como eu posso me manter nos ensinamentos de Cristo, ensinando o que é na igreja? O louvor não é do jeito que está no Novo Testamento. A liderança da igreja não é como está no Novo Testamento.
a oferta, não é a contribuição, não é como está no Novo Testamento, a adoração em geral, não é como está no Novo Testamento, mas eu falo e me mantenho na doutrina dos apóstolos. Olha o versículo está dizendo. Doutrina proporciona comunhão com Deus. Nós lemos o versículo 9. Doutrina proporciona comunhão com Deus. Pode ler de novo, já dito, o versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Olha, o título eu dei a este estudo é Doutrina versus Salvação. Toda ele que não permanece nos ensinamentos, nas instruções, na doutrina de Cristo, mas vai além, não tem Deus. Tem Deus nos lábios. A pessoa passa aí fora e vê, nossa, aquelas pessoas é fervorosa só de lábios, mas a Bíblia diz e não tem Deus, porque não está permanecendo nas instruções dadas pelos apóstolos. Está vendo aí? Vamos ter cuidado para no último dia não sermos reprovados por Deus. Está vendo? Precisamos ter muito cuidado com isso. Ok. Necessidade da ação doutrina. A ação doutrina é necessária. É necessária. Preservar dos falsos profetas. Aí lê Mateus 24, versículo 24. Quem lê? Jodito. Mateus 24. Versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor. Pois aparecerão falsos cristãos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, até os eleitos. Então, vai ensinar coisas maravilhas, não somente fazer milagre, mas ensinar coisas maravilhas, coisas bonitas para atrair as pessoas atrás dele. Está vendo? Devemos guardar as tradições em 2 Tessalonicenses 2,15. 2 Tessalonicenses 2, versículo 15. Leia. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Olha só, persevere naquilo que os apóstolos falaram e escreveram. Está vendo? Essa é a ordem. Essa é a ordem de Deus. Ok. Eu não vou ler mais aí na necessidade da ação doutrina, né? Porque essa leitura que nós fizemos até agora já deu para perceber que é necessário a doutrina. Se não fosse necessário, Deus não deixaria escrito. Ação doutrina, as instruções que Jesus deu é suficiente. Até a vinda, Jesus deu umas instruções suficientes para levar as pessoas de todas as épocas para Deus. Aquela conversa, nós estamos no século XXI, as coisas mudaram, agora não pode ser a mesma ensinamento como antes. Isso é aumento de demônio para desviar as pessoas de Cristo. A doutrina, os ensinamentos, é suficiente. Os ensinamentos de Jesus é suficiente para manter as pessoas salvas. Não deve ser mudada. Ele Gálatas 1:8. Ninguém pode alterar a ação doutrina. Quando você não ensina exatamente o que está escrito, você está mudando o ensinamento de Jesus por outro ensinamento.
Será que você achou outro Deus? Ou será que você é mais sábio do que Deus? Porque está mudando o ensinamento de Deus por outros ensinamentos. Está certo em fazer isto? Alguém lê. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Seja amaldiçoado. Se ensina, se fala uma coisa e os apóstolos não falaram, se ensina uma coisa que os apóstolos não ensinaram, seja amaldiçoado. Olha só. Ninguém pode ensinar outra doutrina. Timóteo 1:3, em lê. 1 Timóteo 1:3. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. E não mais ensine doutrina falsa. O que é falso e o que é não falso. O que é ensinamento falso, o que é ensinamento não falso. Ensinamento não falso é tudo aquilo que está de acordo com a Bíblia. É ensinamento não falso. Ensinamento falso é qualquer coisa diferente do que está escrito. Para não ensinar doutrina falsa. Por exemplo, Jodito vai lá e fala, o irmão Luizinho mandou pegar um copo d'água. Aí você vai lá e fala, o irmão Luizinho mandou pegar um copo de café. Então, isso é falso. Porque não foi isso que eu falei para você. Eu falei para pegar um copo d'água e você pediu um copo de café. Ensinamento falso. Ensinamento é falso é tudo aquilo que não está escrito no Novo Testamento. Tudo aquilo que nos apóstolos não ordenou é falso. Então, sem aquela conversa de argumento de Satanás, de dizer que a Bíblia não está proibindo, eu posso fazer porque a Bíblia não está proibindo. Isso é argumento de Satanás para manter as pessoas na falsa doutrina. Precisamos ensinar o que os apóstolos ensinaram. Se ele não ensinou, nós não devemos ensinar. Ok? Ok. Vamos parar aqui e vamos continuar na próxima semana. Ok? Vamos começar daqui. A completitude da sã doutrina. Vamos ficar aí. A completitude da sã doutrina. Liga seu microfone, faça seu comentário, faça sua pergunta. Fique à vontade. Se você quiser, eu ainda fico aí falando até a meia-noite. Mas né, o nosso trato é para às 22 horas encerrar. Então, eu vou parar aí. Mas vamos continuar na próxima semana. Eu estava falando aí. 22 horas de Moçambique, 21 horas de Angola, não sei, no Brasil. 17 horas no Brasil. Já é noite para dormirmos. Hoje é dito, a gente resolvemos ia ficar nesse estudo até às 22 horas. Mas foi às 22 horas do Brasil. Não! Ei, comentário ou pergunta? Pode ficar à vontade. Tem um comentário a fazer? Uma pergunta? Alô? Um comentário, uma pergunta? Alô? Olha, deixa a gente fazer uma oração primeiro. Vamos fazer uma oração e depois nós vamos abrir para a pergunta. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor deixou a palavra, as suas instruções
as suas instruções é única capaz de nos levar até a salvação. Mas Satanás tem influenciado as pessoas a mudar a santa doutrina, com o objetivo de desviar as pessoas do Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, nos ajude a não cair na cilada de Satanás. Nos ajude a nos manter no santo ensinamento, nada mais, nada menos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Faça a Amém. pergunta, seu comentário.